Felipe Neto tinha gravado um vídeo falando que não vai mais falar de política, ele desiste de citar esse tipo de assunto porque isso não estava fazendo bem para ele, logo após começarem a sair notícias de que o governo americano está encerrando, está pelo menos tentando encerrar, né, Donald Trump e Elon Musk, encerrar o USAID, que é um órgão que manda dinheiro do governo dos Estados Unidos para outros países. Com isso, muita gente está fazendo associação, falando, opa, peraí, assim que encerra o envio de dinheiro para outros países, Felipe Neto para de falar de política. Então, por consequência, ele estava recebendo dinheiro e agora não está mais, então parou de cair o dinheiro na conta, ele está pulando fora. Bom, vamos entender exatamente até que ponto isso é verdade, se realmente faz sentido essa história. Então já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo, né? Então tudo começou com esse vídeo aqui do Felipe Neto, que eu já mostrei pra vocês, mas não fazendo essa relação aqui. E eu vou dar o play pra você dar uma conferida no que ele falou nesse trechinho aí sobre política. Muito mesmo. E, obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano, eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. E vocês sabem que eu gosto de ter essa transparência, eu gosto de conversar com vocês, de falar. Esse público que assiste aqui, você que assiste aqui, normalmente não é o mesmo que me assiste em outras redes sociais, que me acompanha no Twitter, no Instagram, etc. Eu gosto de, com vocês, ter uma intimidade maior, pra vocês saberem detalhes. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, pra uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava pro caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era pra isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo foi pra enfrentar algo que eu considerava considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que fiz o meu papel. Mas do fundo do coração, pra todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que abdicar de muitas coisas pra essa vida que não é a vida que eu queria ter. Então, eu estou aqui, para quem é fã do canal, trazendo uma notícia boa. Que 2025 é o ano em que a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube. Bom, então aqui ele fala, né, faz toda a explicação de por que ele não vai mais falar a respeito de política, porque isso foi muito prejudicial a ele. Só que assim, no ano passado ele também já tinha feito um vídeo falando que ele não ia mais falar de política, as pessoas podiam assistir o canal dele, que ele não ia mais fazer isso. Só que daí agora no segundo ano, né, um ano depois, de novo ele não vai falar de política. Tá, analisando de forma superficial, que foi um vídeo que eu já gravei, a gente tá vendo que o Lula causou um rombo financeiro de 249 bilhões de reais no primeiro ano de governo. A gente viu o Lula causando um rombo de mais de 100 bilhões de reais no segundo ano. E é claro, no segundo ano ele tirou vários critérios para falar, não, isso daqui não conta para gerar rombo. Não, valor que tá gastando as estatais, não, isso daí que a gente tira da conta. Foi tirando e ainda assim fechou no negativo. Mesmo aumentando significativamente os impostos. Então assim, se a luta do Felipe Neto é pela verdade, se a luta dele é pelo que é certo, eu ficaria com peso imenso na consciência se simplesmente... Eu tô falando de mim, não tô falando dele. Se eu simplesmente ajudo a levantar um governo que eu achava que era o correto e esse governo tá pior do que o anterior, que é o caso do Lula, né? Você vê em relação ao déficit público, o déficit, né? Tá bem pior do que da época do Bolsonaro. Você vê em relação à queimada na Amazônia, as queimadas no Pantanal e em geral no Brasil, tá bem pior. Preço dos produtos, tá bem pior. Preço do dólar, tá pior. Então assim, tá tudo pior do que na época do Bolsonaro, e na época do Bolsonaro teve pandemia. Então, se você ajudou a levantar esse governo e você simplesmente vê que a situação tá afundando e você pula fora, eu me sentiria mal, né? Mas é claro, eu não sei como tá o psicológico dele. Talvez o arrependimento tenha batido forte,
Pelo que ele tá falando, não, né? Mas, enfim, né? Eu não vou ficar acusando aqui, porque você já sabe exatamente qual é a verdade do que tudo que tá acontecendo. Inclusive, você já tem... você, na sua cabeça, já entendeu exatamente tudo que tá rolando aqui. Mas, continuando, né? Então, a gente viu o Elon Musk e o Donald Trump começando a bloquear a verba do USAID, né? Que é um órgão que foi feito para ajudar, mandar ajuda financeira aí para outros países. A gente também gravou um vídeo só sobre isso. Só que daí eles começaram a identificar e demonstrar que esse órgão, ele na verdade estava ajudando a imprensa. Opa, pera aí. Então, empresas que são considerados veículos de notícias independentes recebendo dinheiro do governo. Você percebe que isso daí é algo imoral. Claro que, aliás, não é imoral. O que é imoral é você fazer algo e fingir que não faz. Entende? Por exemplo, se você é financiado pelo governo e faz um comercial para o governo, você tem que falar que aquilo lá é um comercial para o governo. Esse é o correto a ser feito. Agora a gente pode entrar talvez em um outro ponto de que será que a pessoa que paga imposto lá nos Estados Unidos é a favor mesmo de parte do dinheiro do imposto dela, ao invés de ser reinvestido nos Estados Unidos para melhorar a infraestrutura e tudo, isso viajar até aqui o Brasil e pagar alguém para dizer alguma coisa, pagar a imprensa, mesmo que seja a imprensa americana, será que os contribuintes, né, ou os assaltados, que é quem paga imposto, será que eles concordam com isso? É um outro ponto. Mas a questão é, justo nesse momento que Trump venceu e tudo mais, Felipe Neto abandonou o barco. Daí o pessoal começou a fazer algumas acusações, né? Por quê? Porque a gente tem essa matéria, por exemplo, aqui, do ano passado, falando: o governo dos Estados Unidos doa dinheiro ao Instituto do Felipe Neto para combate à desinformação. Mas antes da gente falar sobre essa acusação diretamente, a gente tem que entender como é que funciona um esquema de corrupção de ONGs, né, de instituições. Existe a alternativa de você doar o dinheiro para a ONG e a ONG simplesmente começar as pessoas que estão lá dentro a abocanhar aquele dinheiro. Existe a alternativa de simplesmente você não fazer desvio do dinheiro, mas fazer um uso muito mal dele e a instituição serve só para pagar o salário de fato de quem está lá. Então você contrata aí uns 20 funcionários, coloca lá um diretor e uns 4 conselheiros ganhando salários exorbitantes, e o dinheiro que entra, 5% vai ali para fazer alguma coisa mesmo. E o resto que sobra é para pagar salário de todo mundo. E esse todo mundo que tá lá são pessoas assim previamente selecionadas, que é uma galera mais à esquerda, uma galera que é o pessoal da turma que recebe esse salário. Então, se você for ver, essa segunda alternativa de corrupção, às vezes não tem nem como você provar nada. Por quê? A empresa recebeu 100 mil. Tá bom, mas ela gastou 95 mil com o salário da diretoria, dos conselheiros, dos funcionários, e só sobrou 5 mil. Então, com esses 5 mil que sobrou, é que ela fez alguma ação, alguma caridade, ajudou alguém e tudo mais. Então, você só pode acusar essa instituição de incompetência. Agora, de corrupção mesmo, você não tem como acusar. Agora, vamos para o caso do Felipe Neto. Então, qual foi a instituição aqui? A Civilization Works. Ela publicou um documento que falou que o Instituto Felipe Neto recebeu dinheiro dos Estados Unidos. Pode ter sido via USAID diretamente, pode ter sido por iniciativa da USAID, mas doado através de outra organização, pode, tá? Mas o que importa é que o governo americano mandou dinheiro para o Instituto Felipe Neto, tá? Fato. Agora, o Felipe Neto publicou e falou assim: não, é uma instituição totalmente sem lucro. É uma organização não lucrativa. E quem dizer que eu usei o dinheiro, a instituição recebeu o dinheiro diretamente do site, tá cometendo um crime e eu vou sair processando todo mundo que fala isso, né? Então, com essa declaração dele, a gente vê que sim, ele sentiu, doeu nele essa acusação. Isso é um fato. Agora a grande questão é, e aí? Recebeu ou não recebeu dinheiro dos Estados Unidos para
fazer certas coisas, né? Daí ele até falou, não, a gente já recebeu dinheiro do Google, do TikTok, de várias outras instituições, até da prefeitura do Rio de Janeiro, cara, até da prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, daí que tá o negócio. Eu acho que mesmo que a gente pegar e falar assim, não, o Instituto Felipe Neto recebeu dinheiro diretamente de alguma instituição internacional, não vai ter como falar assim, tá vendo? Houve corrupção. Entende? Entende como isso é muito subjetivo? Porque não tem como você dizer que houve algum crime. Não tem como afirmar que houve. E de fato, se você for ver na ponta da caneta, na ponta da lei, não houve crime nisso tudo. Você pode até considerar que isso é antiético, que isso é imoral, que isso é um abuso que acontece, é uma forma de influenciar assim, as eleições. Você pode até considerar tudo isso. Mas dizer que é crime você não pode. Essa é a grande questão, né? E o Felipe Neto, inclusive, está ameaçando, ó. Quem afirmar uma coisa dessa, quem afirmar que eu cometi crime, ou que a gente recebeu dinheiro da Allside, ou que eu recebi, enfim, vai ser processado. Então, assim, certeza a gente não tem como ter certeza de nada. Pode ser só um monte de coincidências, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveita, se inscreve no canal também, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais.